as opiniões divididas. Eu vou conversar agora por videochamada com o professor Paulo Sobreira. Professor, boa noite. Boa noite, Rafael, Edgar, bispo, pastor. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Como o senhor vê essa questão, professor? Bom, eu vejo que tem um pouco das duas coisas, o sensacionalismo e tem a realidade. A questão é que o fato de se falar de fim de mundo não é uma novidade. Se nós pegarmos ano 1000 depois de Cristo, falava-se também de fim de mundo, falava-se do fim do mundo no ano 2000, né? Só que o que a gente não pode perder de foco é que o que foi apresentado, aliás, uma matéria muito boa essa que vocês apresentaram aí, né, é que os cientistas eles estão fazendo um pouco do que Jesus fez, que é o quê? Jesus falava por parábolas para poder ser mais claro para as pessoas. Então, essa analogia com o relógio foi uma maneira como os cientistas puderam, portanto, ser mais claros para a população. Me parece que conseguiram, né? Quando fala que seriam 89 segundos aí para meia-noite, né, desse momento. Bom, o que se passa é que há muito tempo nós passamos esse perigo, e não é um fim do mundo, seria o final da humanidade por guerra nuclear. Só que o fato é que nós chegamos a um ponto, ao longo das últimas décadas, que nós temos 12 mil armas nucleares. Então, com isso, somos capazes de destruir o planeta Terra 120 vezes. Isso não é brincadeira. Então, realmente, corremos o risco de destruição do planeta Terra. E isso vem se passando durante a Guerra Fria e com esses momentos, como foi comentado, né, que tem um perigo maior, diminui, volta a ficar perigoso, né, e como foi muito bem abordado aí pelos conflitos bélicos da atualidade, né. Agora, de fato, o que os cientistas estão fazendo é um movimento político, e daí um pouco de sensacionalismo, mas que não deixa de ser realidade, é que temos, sim, como cidadãos, fazer a nossa parte. Então, assim como a humanidade conseguiu, principalmente no século XIX, acabar com a escravidão, nós também temos que acabar com esses movimentos bélicos que estão acontecendo. Vou dar aqui alguns números para que vocês tenham uma ideia. Vejam só, 2023 houve um aumento de 9% com relação a 2022, com relação a gastos globais em defesa, o que dá cerca de 2,4 trilhões de dólares. E os campeões aí são Estados Unidos, China e Rússia. O Brasil, por exemplo, está em 18º lugar com isso, né? O Brasil investe 23 bilhões de dólares em defesa, enquanto os Estados Unidos investem 916 bilhões. Só que a Organização Mundial de Saúde, entre o orçamento de 24 e 2025, tem apenas 4,9 bilhões de dólares. Então, veja, se gasta com armamentos 2,4 trilhões de dólares. E existe um escritório da ONU que é um escritório de desarmamento. E o orçamento lá é de 10 milhões de dólares. E o Fundo Verde do Clima da ONU tem um orçamento de 100 bilhões de dólares. Então, tem alguma coisa muito errada acontecendo na cabeça dos administradores desse planeta e dos países. Estão investindo em destruição, investindo pouco em saúde, pouco em questões climáticas e pouco em desarmamento. Então, como foi falado aí da questão do cidadão se mobilizar, eu diria que, sim, nós temos que ser muito atentos com relação a quem damos o nosso voto, de preferência a políticos que tratem de questões ambientais, políticos que falem em paz e não em ódio, e que nós possamos, de fato,
trabalhar o planeta Terra como o planeta onde nós estamos vivendo. O paraíso pode ser aqui, e não destruí-lo como está sendo destruído, né? E eu deixaria aí um último comentário, que é algo que passa muito, muito assim longe das questões ambientais normalmente, é o consumo de carne. O consumo de carne, ele não só agride o planeta, como também agride a saúde das pessoas. Então, deveríamos reduzir o consumo de carne ou até acabar com o consumo de carne, porque é um dos fatores principais de desmatamento, de poluição de água subterrânea, de rios. Então, assim, tem um monte de fatores aí associados, mas o fato é, nós precisamos dizer um basta para os nossos governantes e que a paz seja predominante e não a guerra. Professor, quero agradecer a sua participação. Tudo de bom para o senhor e para a sua família. Para vocês também. Obrigado. Tchau. Converse, por favor, pastor Rafael, com